preparamos uma palavra no capítulo que segue, né, na sequência das nossas exposições bíblicas, na primeira carta aos Coríntios, e hoje nós vamos falar no capítulo 10. Vamos fazer uma leitura no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios. Embora saibamos que essa sessão ela se inicia no capítulo de número 8. Toda a sessão que nós estamos tratando, né, que vai até o capítulo de número 11, versículo 1, né, se inicia no capítulo 8. E hoje a gente vai falar no capítulo 10. Deixa a sua Bíblia aberta. Antes de lermos, é importante a gente deixar os irmãos situados sobre o contexto dessa passagem que a gente vai ler. Toda a sessão do capítulo 8, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 1, trata das questões relacionadas com a liberdade cristã, que são resolvidas de uma forma madura quando os privilégios da liberdade cristã são desfrutados com discernimento e também com interesse pelos outros. Então, quando nós trabalhamos essa questão dos privilégios da liberdade cristã, a gente não pode jamais deixar de considerar que as questões relacionadas com a liberdade cristã, elas são resolvidas de uma forma madura, com maturidade, quando os privilégios dessa liberdade são desfrutados com discernimento e são desfrutados com vistas no interesse dos outros. E a gente vai ver por que essa é a sentença que resume praticamente toda a sessão que a gente está tratando, que começou a partir do versículo do capítulo 8. Bem, o que o apóstolo Paulo nos ensina no capítulo 8 em diante é que quando as decisões da igreja são tomadas, dos irmãos são tomadas somente no conhecimento, sem amor, essas decisões vêm revelar imaturidade e insensibilidade por parte dos irmãos. Né? Quando nós tomamos determinadas decisões, quando a gente toma determinadas atitudes, quando a gente faz determinadas coisas com base em conhecimento, com base em opiniões pessoais, mas a gente não considera o amor e não considera a sensibilidade da relação horizontal, se a gente não considera que o amor precisa superar tudo, a gente está agindo com imaturidade. Então, qualquer decisão que é tomada, às vezes a gente não faz uma determinada coisa para que não fira o relacionamento com o outro. A gente não faz uma determinada situação, não toma uma determinada atitude para que o amor não seja quebrado. Então, quando nós não fazemos, nos privamos de algumas coisas, nós nos privamos para que o amor prevaleça. E a gente age de modo sensível e também de modo amoroso, porque a gente não quer causar escândalo aos irmãos, a gente não quer trazer fissuras nos relacionamentos horizontais. Então, o apóstolo Paulo está tratando dessa questão, né? Aí você vai ver que ele continua no capítulo 8 falando sobre o fato dos ídolos nada terem a ver nada serem questões assim que precisam ser evitadas por irmãos, né? Na verdade, os ídolos precisam ser evitados pelos irmãos mais fortes por causa dos irmãos mais fracos. Ou seja, a ideia é de que
A gente não pode ter o uso egoísta da liberdade cristã, dizendo assim, não, isso daí não tem nada a ver, isso daí não tem problema algum, quando na verdade existem alguns irmãos que são mais fracos na fé e que não chegaram a determinados conhecimentos e não alcançaram aquilo que a gente talvez tenha alcançado. E que se a gente fizer aquilo, a gente vai acabar desencaminhando esses irmãos mais fracos. Então, nós não podemos fazer um uso egoísta da nossa liberdade cristã. A gente tem que sempre pensar nas pessoas. A insistência em desfrutar da liberdade cristã às custas de um irmão espiritualmente mais fraco acaba sendo uma ofensa contra o sacrifício expiatório de Cristo. Veja os irmãos, Paulo vai dizer que quando nós fazemos uso da nossa liberdade cristã às custas de um irmão espiritualmente mais fraco, ou seja, quando a gente não considera no meio da comunidade que a gente tem que fazer a gente tem que deixar de fazer, nos privar de fazer determinadas coisas para que o irmão que é mais fraco espiritualmente ele seja privado de desencaminhos, de escândalos e de se desviar talvez. Quando a gente faz isso, a gente está agindo com maturidade. E quando a gente não faz, Paulo vai dizer que a gente está agindo contra o sacrifício expiatório do próprio Cristo. Ou seja, eu não posso desfrutar da liberdade cristã às custas ou simplesmente passando por cima daqueles irmãos que são mais fracos do que eu. Então, eu preciso estar atento para essa questão. Então, a decisão mais madura proposta pelo apóstolo Paulo é qual? Restringir-se dessa liberdade pessoal por causa do bem-estar coletivo. Ou seja, eu não farei determinada coisa, eu não agirei de determinada forma porque eu quero manter o bom testemunho e o bom relacionamento com os meus irmãos na comunidade. Olha que coisa. É uma atitude altruísta, não egoísta. É você pensar no coletivo, no todo, na comunidade, não só em si mesmo. É você não achar que você está fazendo carreira solo na vida espiritual, mas que você tem um grupo de pessoas que faz parte da sua família, que você tem que respeitar, que você tem que amar, que você tem que simplesmente, às vezes, se privar de determinadas coisas para que eles fiquem bem. E é nessa questão que Paulo vai trabalhando no capítulo 8. E aí ele termina o capítulo 8 e passa para o capítulo 9, mostrando que ele mesmo fez renúncias aos seus direitos apostólicos. Ele mesmo, o apóstolo Paulo, deu exemplo de atitude madura quando ele, Paulo, abriu mão de direitos apostólicos que ele tinha. Às vezes, irmãos, quando a gente lê o capítulo 9 de 1 Coríntios, a gente acha que todo pastor precisa abrir mão das suas regalias enquanto pastor e apóstolo, enquanto servo de Deus, enquanto ministro, porque Paulo fez isso. Irmãos, Paulo só fez isso porque, de fato, irmãos, era necessário fazer por causa dos irmãos que eram imaturos, por causa dos irmãos que não tinham nenhum tipo de entendimento quanto a essa questão. Eles eram gentios, eles eram eles tinham um conhecimento obscuro quanto a essa questão. Então ele abriu mão, porque ele deixa muito claro que todo pastor ele é digno do seu salário, ele é digno da sua recompensa. Todo pastor, todo obreiro, todo servo de Deus precisa ser remunerado e tratado pela igreja de uma forma... Ele chega a falar que o pastor é digno de dobrados honorários. Porém, quanto à questão aqui de Corinto, capítulo 9, ele diz que ele abriu mão, ele renunciou, e ele fez isso de forma madura, porque ele esperava dos coríntios, na questão da liberdade cristã, algo muito maior. Então ele abriu mão do seu sustento. Os direitos que ele tinha quanto ao sustento, ele abriu mão. Então, assim,
isso é muito interessante, a forma como ele trata isso tudo. E ele deixa claro, ele deixa muito claro no capítulo 9, versículo 1 ao 12, que os pastores, eles têm que ser cuidados pela igreja, assim como eles são chamados por Deus para cuidar da igreja. Então, assim como os pastores, os obreiros são chamados para cuidar da igreja, para alimentar a igreja, para dar edificação para a igreja, são usados pelo Senhor para isso, ele diz que a igreja precisa sustentar os seus pastores, com base na sua autoridade, no seu exemplo de vida diária, com base nas escrituras. Ele cita várias questões, mas ele diz que ele abriu mão para que os irmãos pudessem ser beneficiados. É interessante, porque os direitos de que Paulo abriu mão, eles são encontrados em todas as religiões e são garantidas pela própria palavra de Cristo. É o que você vai encontrar no capítulo 9, versículo 1 ao 12, especificamente capítulo 9, verso 12, parte B até o versículo 15, na parte A. Então a renúncia de Paulo aos seus direitos visava o progresso do evangelho. A renúncia de Paulo foi além das expectativas de todas as religiões e além do próprio mandamento de Cristo. Por quê? Porque ele o fez, de uma forma tão madura, que o que ele queria, na verdade, era ver o progresso do evangelho. Porque aquilo escandalizava os irmãos. Então ele abriu mão. Então, o apelo para que os coríntios sigam os passos de Paulo na renúncia aos seus próprios direitos é reforçado aqui pela ilustração do próprio atleta. Então, ele começa então falando a respeito da liberdade cristã, enquanto a gente precisa abrir mão dela para viver bem com os nossos irmãos. Depois ele fala do seu próprio exemplo, e depois ele usa uma ilustração, que é a ilustração do atleta, para falar aos coríntios que eles precisavam agir da mesma forma, seguir os seus passos, seguir os seus ensinos, renunciando os seus próprios direitos para que vivessem bem no meio da comunidade. E aí é que depois de ele estabelecer que os que comem carne oferecida a ídolos devem abandonar os seus direitos por amor aos outros, assim como ele abandonou os seus direitos apostólicos de ser sustentado, depois que ele faz isso, depois que ele ilustra, Paulo agora continua sua exposição, baseando seus argumentos nas escrituras sagradas. E aí ele vai falar a respeito da imoralidade sexual dos cristãos de Corinto e suas associações com a idolatria, que não diferiam em nada das práticas pecaminosas do antigo Israel. E eles, os coríntios, estavam sujeitos aos mesmos juízos que o antigo Israel estava sujeito. Então as conclusões que Paulo talvez chega aqui vão surpreender seus leitores, mas o seu estilo de argumentação não vai surpreender. Por quê? Porque ele vai usar o mesmo tipo de argumentação que os antigos rabinos faziam, os antigos mestres usavam, porque eles usavam referências das histórias do passado para argumentar quanto às questões do presente, sobretudo nos livros sagrados. E é exatamente isso que Paulo faz. Ele pega as histórias do Antigo Testamento, do judaísmo, para sustentar os seus argumentos. Então o que ele estava falando até então, agora ele vai reforçar mais ainda com histórias do Antigo Testamento, dando exemplos extraídos da Bíblia, da lei, da Torá, dos escritos, dos profetas. Ou seja, do Antigo Testamento. Ele vai pegar exemplos do Antigo Testamento para reforçar seu argumento. E é isso que ele faz no capítulo 10. E eu queria que você lesse comigo, por favor, o capítulo 10, para que depois nós orássemos e a gente pudesse meditar sobre o que Paulo está ensinando aqui. Amém? Capítulo 10. Nós vamos ler até o versículo de número 22, que é a parte que nos cabe hoje aqui. Ora, irmãos,
não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam da mesma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram. Num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo? Porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônio que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Então, irmãos, apenas para reforçar aquilo que eu já falei, depois do apóstolo Paulo estabelecer que os que comem carne oferecidas a ídolo, a carne oferecida a ídolos, eles devem abandonar os seus direitos por amor aos outros, assim como ele mesmo abandonou os seus próprios direitos apostólicos de ser sustentado. Paulo, ele agora continua sua exposição baseando-se em argumentos das Escrituras. Então, as conclusões que Paulo vai trazer aqui agora, os argumentos que ele vai trazer aqui agora, tem todas as referências no Antigo Testamento. Então, se a gente observar, em primeiro lugar, a parte que trata os versículos 1 até o 13 do capítulo 10, a gente vai encontrar aqui os tristes resultados do mau uso dos privilégios dados a Israel. Então, e esses privilégios que foram dados a Israel,
E esses tristes resultados do mau uso dos privilégios dados a eles servem para nós cristãos, serviu para os cristãos de Corinto e serve para nós hoje como alerta, como advertência. Paulo quer trazer advertências para a igreja de Corinto e para nós leitores da palavra de Deus, do seu texto, da sua carta, trazer advertências para nós quanto ao mau uso dos privilégios que Deus nos dá. E que privilégios são esses? São altos os privilégios. O povo de Israel, como nação, recebeu altíssimos privilégios. Mas só que esses privilégios recebidos pelo povo de Israel não garantiram a eles a bênção individual para todos. Se você for ler o versículo 1 ao 5, eu quero que você acompanhe comigo novamente, para a gente fixar bem isso daqui, você vai ver que eles, enquanto indivíduos, não foram todos eles abençoados e garantidos com esses privilégios nacionais. Uma coisa foram os privilégios que Deus deu à nação. Outra coisa foi aquilo que cada um individualmente viveu, porque nem todos foram beneficiados. Altos privilégios para a nação de Israel, para o coletivo. Mas no que diz respeito à individualidade, nem todo mundo viveu a mesma coisa. Vamos ver? Versículo 1 ao 5. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estavam todos eles debaixo da nuvem, sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Que mar? O mar vermelho. E ele diz que passaram pelo mar e foram batizados assim, na nuvem como no mar. Ou seja, o evento da nuvem que estava protegendo eles dos raios do sol, a coluna de nuvem que protegia o povo, que trazia frescor ao povo em meio àquele sol causticante do deserto. E tanto também a passagem pelo Mar Vermelho, aquilo ali foi uma espécie, simbolizava o batismo do povo. Observe os irmãos. Olha, mais uma vez. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Ele continua no versículo 3. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Qual foi o manjar espiritual? O maná. Todos eles comeram do maná, que foi o manjar espiritual enviado por Deus. Todos eles comeram. E beberam da mesma fonte espiritual, que foi a pedra, a rocha de Meribá. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Olha que coisa! Olha que coisa interessante. Eles vão dizer que havia uma pedra espiritual que os seguia. O versículo de número 4. E aí ele termina dizendo a frase: e a pedra era Cristo. Olha como é que ele termina o trecho que a gente disse aqui, o versículo 1 ao 5. Olha o versículo 5. Entretanto, aí você já vai ver que ele vai trazer alguma coisa aqui que vai contrariar aquilo que ele falou anteriormente. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Olha, o versículo 1 fala que eles partilharam da mesma libertação. O versículo 2 fala que eles partilharam da identificação com o libertador, que foi Moisés.
O versículo 3 e 4 falam que eles partilharam da mesma provisão. E o versículo 5 vai falar o seguinte: apesar de eles terem tido os mesmos privilégios, tiveram tristes resultados. Por quê? A grande maioria não partilhou da recompensa da terra prometida. Ficaram no deserto. Enquanto nação, o povo foi abençoado. O maná descendo do céu, a pedra, a rocha jorrando água, a nuvem protegendo, o mar se abrindo para todo mundo passar. Todo mundo passou. Aí a pergunta que Paulo faz é implícita nesse texto: todo mundo chegou na terra prometida? Nem todo mundo chegou na terra prometida. Aí ele vai começar a argumentar. Primeiro ele fala isso. Primeiro ele diz que os altos privilégios nacionais de Israel não garantiram as bênçãos individualmente para todos. E ele diz que a grande maioria não agradou a Deus. A grande maioria ficou prostrada no deserto. A grande maioria não herdou a terra prometida. Embora todo mundo tenha sido abençoado. Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Quando eu faço a relação dessa passagem, e Paulo faz, eu posso perfeitamente fazer a mesma associação, o mesmo link. Porque ele diz que a pedra que jorrava água, ela era Cristo. E na verdade ele está fechando o seguinte: ó, tudo aquilo ali era um símbolo daquilo que Cristo faz. E eu fico pensando o que acontece nos evangelhos. A mesma coisa. Uma multidão seguia Jesus. Uma multidão que a gente pode identificar. Alguns, né? Outros, a gente também nem sabe, porque a multidão é aquilo que é meio cinzento, a gente consegue identificar muito bem, né? Multidão é cinzento, você não consegue ver, né? É multidão, você não consegue enxergar direito. É multidão. Você não sabe identificar, mas a gente pode identificar pelos seus comportamentos. Dentro dessa multidão existiam os curiosos do ministério de Jesus, existiam os simpatizantes do ministério de Jesus, existiam os consumidores do ministério de Jesus, e existiam os discípulos. Jesus abençoava todo mundo? Todo mundo. Todo mundo, irmão. Ele multiplicou pães e peixes. Quem foi que comeu? Só os seus discípulos? Não, pelo contrário. Ele falou assim: dá-lhe vós mesmos de comer, pega aqui, ó, distribui. Ele 12 cestos distribuindo para todo mundo, e quase 10 mil pessoas comeram. Todo mundo. Agora, todo mundo poderia ser identificado como discípulo de Jesus? Jesus só contava com os discípulos. Os 12 e mais alguns que ele poderia de fato dizer que era seu discípulo. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Paz, meus irmãos. Esses dias eu estive pregando numa determinada igreja, até alguns irmãos da nossa igreja que estavam lá, no Ministério de Louvor. Eles devem ter ficado até um pouco preocupados também com aquilo que eu falei ali. Eu disse que eu falaria alguma coisa diferente. E falei mesmo, pregando em Isaías, no capítulo 6, no chamado de Isaías. E eu, na introdução da mensagem, eu disse que Isaías não foi um profeta chamado, de fato, para salvar as pessoas. Não. A mensagem de Isaías foi mais para condenar do que para salvar. Uma mensagem mais para obscurecer do que para clarear. Irmãos. Da mesma forma Jesus. Vocês sabiam disso? Quando ele contava as parábolas, você acha que eles estavam contando parábolas para poder o pessoal entender? Pelo contrário. Biblicamente falando, as parábolas de Jesus eram para o pessoal não entender. É por isso que toda vez que você vai ouvir, você pode ler, irmãos, pode ler. Da mesma forma que Deus fez através do ministério profético de Isaías,
é um tipo de Cristo também, é um profeta messiânico. Da mesma forma Cristo faz, irmãos. Isaías pregava para o povo não entender. Você vai falar, eles não vão entender. Você vai falar, eles não vão ouvir. Você vai falar, e outra, eu vou fazer com que eles não entendam, não ouçam, não compreendam, não façam nada. E da mesma forma Jesus. Porque aquilo ali também era um ministério de juízo. Jesus, quando contava parábolas, o povo ficava assim, não estou entendendo nada. Aí ele trazia os discípulos para perto e explicava a parábola. Pode observar, vai lá ler a palavra de Deus nos evangelhos. Ele primeiro falava a parábola, depois ele explicava para os discípulos. E há uma passagem específica nos evangelhos que diz que ele contava a parábola para o pessoal não entender. Eu falo por parábola para que ninguém consiga entender, somente os meus discípulos, que eu vou explicar detalhadamente. É esquisito, né, ouvir isso. Mas o que Jesus está fazendo? Ele está fazendo exatamente o que Paulo está dizendo aqui, gente. Tem um monte de gente que é abençoado pelo ministério de Jesus, vem para a igreja, ouve a pregação, é abençoado, é curado, é restaurado, o casamento. Mas isso não significa absolutamente que essa pessoa vai conseguir chegar na terra prometida, na Canaã celestial. Isso não é garantia. Bênçãos materiais, físicas, emocionais alcançadas por meio do ministério de alguém não significa que essa pessoa vai um dia alcançar a Jerusalém celestial, a Canaã dos céus. Porque no meio de uma grande multidão, gente, Deus tem escolhido alguns. Nem todos lhe agradam. E nem todos encontram o caminho da terra prometida. São abençoados. Altos privilégios. Mas isso não garante a bênção individual. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque há um mau uso dos privilégios. E o que Paulo está falando aqui é fortíssimo e encontra respaldo em outros textos que ele escreve. Eu recomendo que você leia Romanos capítulo 9. Leia, gaste tempo para ler. Mas não para encontrar polêmica. Muita gente fala, para ler Romanos capítulo 9 para encontrar polêmica. Não. O que Paulo está tratando ali é exatamente isso. Nem todo mundo que é de Israel, que nasceu em Israel, que foi abençoado pelas bênçãos dos pais, dos antigos, dos antepassados, por ter nascido em Israel, é israelita de fato, porque não é israelita aquele que nasce em Israel, é israelita aquele que tem a fé de Abraão. E nem todo mundo que nasce numa determinada nação é abençoado porque nasceu ali. O que Paulo está falando é exatamente isso. Há um mau uso dos privilégios dos israelitas. E a punição de Deus veio sobre eles. E o que Paulo está falando é o seguinte: o que aconteceu com o povo de Israel serve para nós de alerta, de advertência. Nós não podemos incorrer nos mesmos erros. Os coríntios precisavam ouvir isso. E Paulo estava falando, se você for ler o capítulo 10, versículo 6 a 13, que a gente vai ler aqui agora, você vai ver que Paulo está falando contra a arrogância espiritual. A arrogância espiritual que os coríntios tinham. Eles tinham uma arrogância. E Paulo alerta eles. Vamos ler, versículos 6 ao 11. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Veja que Paulo está tratando aqui o seguinte: olha, diante das tentações que sobrevierem, diante daquilo que for apresentado para você como prato de lentilha, cuidado. Olhem para trás, olhem no retrovisor bíblico, olhem para as histórias das Escrituras, olhem para o exemplo do povo de Israel. Porque o que aconteceu com eles é para a gente alerta, exemplo de alerta. É para a gente estar preocupado.
Tem que ligar uma luzinha de alerta aí. Cuidado! Estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito. Nós vamos até o versículo 11. Portanto, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Eu vou repetir isso aqui. O povo levantou-se para comer e beber, assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, meus irmãos, vejam vocês que Paulo fala no versículo 6 que Israel entregou-se à cobiça. Paulo fala no versículo 7 que Israel entregou-se à idolatria. Paulo fala no versículo 8 que Israel entregou-se à imoralidade. Paulo fala no versículo 9 que Israel entregou-se à obstinação. E Paulo fala no versículo 10 que Israel entregou-se à murmuração. Mas eu leio esse texto porque eu estou lendo coisas que têm a ver com o nosso presente, nosso dia a dia. Ó, cobiça, idolatria, imoralidade, obstinação, murmuração. A gente pode aplicar isso perfeitamente para a nossa realidade hoje? A gente passa por situações parecidas com essas aí? A gente tem hoje a gente vive situações em que há idolatria, há cobiça, há divertimento exagerado. Aqui está falando, é um eufemismo usado para tratar de relações sexuais vulgares que se seguiam a uma festança exagerada. Está falando aqui de orgias. Pessoas que se deixam levar pela imoralidade. Há obstinação entre nós. Paulo diz, não ponhamos o Senhor à prova. Números capítulo 21 registra a história que Paulo está tratando aqui, de que o povo começou a questionar a bondade e o plano daquele que os havia dirigido pelo deserto, daquele que havia protegido eles, daquele que havia provido para eles comida, daquele que havia provido as bênçãos, a rocha, o maná. O povo começa a criticar, questionar, murmurar. A murmuração hoje, irmãos. E Paulo vai dizer que era o Cristo pré-encarnado. Todas essas práticas pecaminosas, todos esses pecados grosseiros, todos esses maus usos dos privilégios que levou o povo de Israel a se entregar a pecados grosseiros, fez com que eles sofressem punição divina. E o que eles sofreram serve para a gente também. Serve para a gente. Nós precisamos estar alertas. Tem muita gente pondo o Senhor à prova. À prova. Não ponhamos o Senhor à prova.
sejamos obstinados, não sejamos murmuradores, não sejamos contendeiros, não sejamos imorais, não sejamos idólatras. Não criemos idolatria, porque isso ofende a Deus, não cobicemos. É isso que Paulo está trabalhando aqui, é isso que Paulo está falando aqui. Cobiçar coisas más, porque o povo de Israel cobiçou. Paulo está falando, vocês de Corinto não cobiceis as coisas más como eles cobiçaram. Não sejais idólatras como eles foram idólatras. Não sejais imorais como eles foram imorais. Não sejam obstinados, duros de coração, de dura cerviz, como eles foram. Não sejam murmuradores como eles foram. Não ponham o Senhor à prova como eles foram. Não questionem a Deus como eles questionaram. E aí Paulo conclui dizendo, tudo isso aqui serviu de exemplo para que nós sejamos alertados. Tudo que eles fizeram e a punição que eles receberam, disse Paulo no versículo 11, vieram sobre eles como exemplos e foram escritas para advertência. Veja que no versículo 6 ele termina dizendo isso. E no versículo 11 ele termina dizendo isso. O bloco está muito bem definido, muito bem delineado pelo apóstolo Paulo. Tudo o que aconteceu com eles serve de exemplo para que nós estejamos alertas, para que não aconteça com a gente também. O que lhes faltou, gente, não pode faltar no meio do povo de Deus hoje. O que faltou a eles? Por que o povo de Israel morreu no deserto? O que faltou ao povo de Israel foi disciplina espiritual. É aquilo que eu tenho continuamente falado aqui, reiteradamente falado aqui. Tem gente que entra pela porta que é estreita, mas quer viver numa vida larga, num caminho largo. Esquecem-se que a porta é estreita e o caminho que conduz à vida também é estreito e apertado. Aí acham que foram... É o caso de Israel, eles eram arrogantes. O povo de Israel... Estou salvo mesmo, não, o Senhor me escolheu, o Senhor me ungiu, o Senhor me elegeu, estou na bênção. Está na bênção coisa nenhuma. Só porque nasceu Israel? Só porque foi conduzido? Só porque viu milagres, viu sinais? Por causa da rebeldia de vocês, por causa da obstinação de vocês, por causa da imoralidade de vocês, por causa da idolatria de vocês, por causa da murmuração de vocês, por causa da cobiça de vocês, vocês vão ficar no deserto. Vão morrer no deserto. Não vão entrar na terra prometida. O que faltou a Israel? Por que eles morreram no deserto? Por causa da indisciplina e da consequente indulgência quanto a qualquer desejo contrário à vontade de Deus. Porque eles manifestavam comportamentos de pessoas que não tinham experiência com Deus. Eles eram indisciplinados. Tem tudo a ver com aquele exemplo que Paulo tinha dado do atleta. Eles não abriam mão, eles eram indisciplinados. Porque uma pessoa, um atleta, um soldado, alguém que está seguindo um determinado regime, um determinado critério diligente para poder conquistar, conseguir alguma coisa, ele precisa se privar de muita coisa, gente. Quantidade de tempo que faz exercício, quantidade de tempo que se dedica, o que precisa deixar de comer, como precisa treinar, como precisa ser fiel ali nos seus compromissos. Da mesma forma o cristão, gente. É isso que Paulo está dizendo. A indisciplina
faz com que sejamos, simples e puramente, alvo da punição divina. Então, todos esses pecados que a gente comentou aqui podem ser resumidos em 4 principais pecados caracterizados pelo apóstolo Paulo: idolatria, imoralidade sexual, murmuração e obstinação. Então, os erros dos nossos antepassados servem como exemplo para aqueles que vivem no final dos tempos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Se você for ver o versículo 11, no parte final, ele fala assim: escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Aí ele vai continuar, versículo 12 e 13, dizendo que o exemplo assustador de Israel motiva os coríntios a desistir de sua arrogância e a buscar ajuda divina. Olha aí comigo, versículo 12 e 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. É um texto que a gente sempre costuma usar, né? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Cuidado. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus, que é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Maravilha que a gente acabou de ler aqui. Esse texto é maravilhoso, porque o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: olha, vocês já ouviram o que eu falei até agora, do versículo 1 até o versículo número 11? Viram o exemplo dos nossos pais? Viram o que a palavra de Deus registra como testemunho ruim para servir de exemplo para nós? Olhou pelo retrovisor, viu o que aconteceu com eles? Tudo que você viu, tudo que você ouviu, tudo que você leu a respeito deles, tem que servir de exemplo assustador e motivador, encorajador de vocês, coríntios, a desistir da sua arrogância e a buscar a ajuda divina. Não pensem em vocês que vocês são fortes em si mesmos. O ser humano não consegue se manter de pé sozinho. Sua palavra não o sustenta. Deixa cair por terra toda essa arrogância. Busque a ajuda do Senhor, busque a ajuda divina. Tome cuidado, se apegue em Cristo. Se apegue na palavra de Cristo, se apegue no Evangelho. Creia que o Senhor, esse Senhor que permite a você a tentação, Ele é aquele que, ao permitir, também dá a você forças para suportar, para superar a tentação. Ele é aquele que permite, mas é Ele que te garante força para vencer. Você sozinho não consegue. Irmãos, Cristo é sábio, tão sábio em nos falar o seguinte: olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus falou que concorda com o que Paulo está dizendo aqui? Se você pensa que consegue vencer sozinho uma tentação que for colocar diante de você, você está enganado, você vai cair. Se você está de pé e enfrenta sozinho, você vai cair. Vai cair. E aqui não se trata só de imoralidade sexual, tá bom, queridos?
Aqui está falando das coisas que ele mencionou anteriormente. Quais são as coisas? Cobiça, idolatria, imoralidade, obstinação e murmuração. Áreas da nossa vida que são extremamente vulneráveis, que ele cita como exemplo o povo de Israel que caiu. E que serve de exemplo para a gente não cair. Mas o que eu faço para não cair? Eu olho para trás e digo, o povo de Israel, o povo que viu o sinal, que viu a nuvem, que viu o maná cair do céu, que viu a rocha de Meribá jorrar água, o povo que viu o mar vermelho se abrir, que eu sou diante desse povo? Nem eles, nem vocês. São nada. Deixe de arrogância. Ninguém consegue vencer sozinho. Como é que eu venço? Deus. Deus te sustenta. Porque o próprio Deus que permite você passar pela tentação, Ele mesmo te dá o escape. Porque a tentação, toda ela é humana. O que Paulo está dizendo aqui? Toda a tentação, ela está no nível, no âmbito humano. O homem não consegue vencer, porque está no nível, no âmbito humano. Mas Deus é poderoso, Ele é fiel. E Ele não permitirá que vocês sejam tentados além da capacidade, da força que Ele mesmo dá a vocês de suportar. Então, no Senhor, quem é disciplinado, quem é espiritual, quem se firma no Senhor, consegue vencer. Porque com a tentação Ele também dá o livramento, para que a gente possa suportar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso que a gente tem que ser disciplinado, gente. Por isso que quando o pastor fala que 2 cultos na semana é pouco. Pequeno grupo é pouco. Escola bíblica dominical é pouco. Parece oportunismo para falar, mas é o fato, irmãos. Nós somos carnais, somos frágeis, somos pequenos, somos pó. A gente precisa de Deus desesperadamente. E essas coisas que a gente promove enquanto comunidade servem para nos motivar, nos incentivar, nos encorajar, nos treinar a viver a vida de uma maneira mais fortalecida, edificada, forte, disciplinada. Por isso que a gente não suporta quando a gente vê pessoas desperdiçando a oportunidade que tem, trocando a oportunidade de ouvir a palavra de Deus por coisas deste mundo, gente. Ficam em casa, são obstinados, são murmuradores, obstinados, idólatras. São, irmãos. São. E aí vem a tentação e caem. Porque são arrogantes. Eu não preciso estar no culto. Eu leio em casa. Não preciso de escola dominical. Preciso orar. Eu oro onde eu estou. Preciso. Eu ouvi a palavra do pastor. Não, preciso. Se esquecem que eu não estou aqui por mim mesmo. Eu não estou aqui fazendo, gente, algo que é para mim. Estou sendo um instrumento de Deus. Todos os que pregam, todos os que ensinam, todos os que nos convocam para orar, para jejuar, para buscar a Deus, estão fazendo como instrumentos de Deus para nossa edificação espiritual. Toda mensagem do WhatsApp enviada, toda propaganda feita, toda convocação feita aqui, tudo isso é para que a gente possa ser despertado. Porque Deus sabe quem a gente é, e o quanto a gente é falho, e o quanto a gente é fraco, e o quanto a gente é vulnerável. E Ele usa tudo isso para nos abençoar, para nos edificar. E não se deixe enganar, irmãos, pela mensagem de Satanás. De que você não precisa da igreja, você não precisa dos cultos, você não precisa dos irmãos, você não precisa da comunidade. Isso é um engodo do inimigo. Estratégia satânica. Que tem esfriado o povo de Deus. Tem deixado o povo de Deus cada vez mais vulnerável, crítico. Cada vez mais, obstinados. Murmurando o tempo todo. Pessoas amantes de si mesmas, cheias de si,
autoindulgentes, idólatras dos seus próprios conhecimentos, dos seus próprios princípios, pensamentos. A gente tem que se esvaziar disso. O que Paulo está dizendo, desista da arrogância de vocês, coríntios. Porque se não for a graça de Deus, vocês estão perdidos. Vocês vão cair, a tentação vai vir, e vocês vão cair, vocês vão desmoronar. Porque só o Senhor pode nos dar força para vencer. Ele que permite a gente passar, Ele é que nos sustenta. O que Paulo está dizendo para a gente, em outras palavras, é que a queda é sempre uma possibilidade. A queda é sempre uma possibilidade ante nós. Só que Deus é aquele que nos ajuda sempre quando nós nos refugiamos nele. Ou seja, se eu for humilde e não arrogante, eu não vou sucumbir diante da queda. Se eu for humilde, eu sempre contarei com a ajuda de Deus, porque a ajuda de Deus é sempre certa àqueles que se humilham diante do seu poder. Quando a gente se humilha, Deus vem com o seu poder e nos salva, e nos protege, e nos livra. Os irmãos creem nisso? É isso que Paulo está dizendo. E a gente chega na segunda parte. Olha só, eu estou terminando já mais. Segunda parte para terminar. Primeira parte falou que os tristes resultados do mau uso dos privilégios de Israel, por Israel, servem como alerta para todos nós. Serviu de alerta para os coríntios e serve de alerta para todos nós. E agora eu tenho o versículo 14 a 22 que eu vou precisar ser bem ligeiro para terminar. Embora a gente tenha sempre assim mais tempo para falar os dois tópicos, dos três que a gente proporcionalmente divide, mas esse vai ter que ser resumido. Mas vamos ler aqui. Ler e comentar bem objetivamente. Acompanhe comigo, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Paulo vai falar aqui da liberdade dos cristãos que não lhes dá o privilégio de participar daquilo que é pagão, daquilo que é mundano, daquilo que é contrário à vontade de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: vocês têm liberdade para tudo, menos para pecar. O Evangelho vos dá liberdade para tudo, menos para pecar contra Deus. Aqui Paulo oferece um argumento religioso contra o consumo de carne oferecida a ídolos. Assim como o templo de Deus era diametralmente oposto à prostituição, lá do capítulo 6, versículo 5 e 19, a mesa de Cristo era diametralmente oposta à mesa dos ídolos, capítulo 10, versículo 14 ao 22. Por isso que Paulo vai fazer essa oposição. A mesa de Cristo, a mesa dos demônios. A mesa de Cristo, a mesa da idolatria. A mesa de Cristo, a mesa dos demônios. Então aqui, com certeza há um contexto cultural por trás.
Sacrifícios em templos pagãos eram oportunidades para socializar e comer carne de graça. O povo gostava dessas festas mundanas, essas festas carnais, festas pagãs na época, por quê? Porque era cultural. Era sacrificada carne nos templos pagãos e o povo ia para lá, para carnalidade, para comer e beber. Vamos comer, gente, vamos beber, gente. Só que os cristãos são exortados a fugir da idolatria, em vista de sua comunhão íntima com Cristo e seu corpo. Ou seja, não participem, não se misturem. Um cristão que aceitar participar numa festa pagã, onde os demônios são adorados, profana a sua comunhão com Cristo. Um cristão que está participando da mesa dos demônios, profana a mesa de Cristo. Aí Paulo usa aqui o vinho, usa o pão, usa a questão da ceia, usa a questão da comunhão com Cristo e a comunhão com os demônios. Se você come da carne, come daquilo que é sacrificado, come daquilo que é oferecido, você está comungando com aquilo. Da mesma forma que quando você come o pão e o cálice, bebe o cálice, você está comungando com Cristo. Então a história de Israel demonstra que quem participa da refeição cerimonial participa do sacrifício que a precedeu. Partilhar de uma refeição no templo de um ídolo envolve comunhão com o demônio, com o ídolo, que está por trás do ídolo. E que em si mesmo não é nada. Então é exatamente isso que Paulo está falando. Partilhar da adoração idólatra é negar a singularidade do nosso Deus. E é aí que eu quero terminar a nossa fala. Toda a liberdade cristã, irmãos, tem limite. Tem limite. E aqui, de forma bem central, o que Paulo está ensinando é fugir da idolatria. Fugir da idolatria. Nós não podemos participar, comungar daquilo que o mundo participa, que é pagão. E isso aqui, irmãos, é tão complicado porque diz que quando a gente faz isso, gera um zelos, ciúmes, que é a referência ao julgamento que Deus traz pelo seu zelo, pela sua santidade às pessoas. Há um contexto aqui de adoração a falsos deuses. Se os cristãos de Corinto não respondessem com um retumbante não a essas ofertas que lhes eram apresentadas, se eles se deixassem levar por essas ofertas, eles enfrentariam a ira e o castigo do Deus Todo-Poderoso. Eu vou fechar essa parte falando um pouquinho dessa questão da singularidade de Cristo e do zelo e dos ciúmes que ele tem por nós. Jesus, quando fala do ídolo chamado Mamon, do Deus chamado Mamon, dinheiro, e ele fala que é um dinheiro, que é um Deus, que o dinheiro é um Deus, ele diz assim: nós não podemos servir a dois senhores. Ou você há de amar um e aborrecer o outro, ou amar um e aborrecer o outro. Não tem como você ter dois senhores. Quando você se declara e se devota a um, você automaticamente aborrece e rejeita o outro. Tem como você estar... Mas há um pensamento hoje que é um pensamento pluralista, que é diferente do pensamento de singularidade. Que eu posso flertar. Posso estar na igreja,
num dia, eu posso estar na macumba no outro dia. Tranquilo. O que tem eu estar na igreja no culto, depois estar no candomblé? O que tem eu estar na igreja cultuando a Deus e depois eu estar, sei lá, no outro lugar, qualquer outro lugar de adoração, de culto a deuses estranhos? Ou quando não há deuses, declaradamente deuses de religiões, eu estando em outros ambientes que não são os ambientes santos. Mas existe ambiente santo? Você não entendi essa questão não. Porque o Senhor fala tanto de missionalidade, que a gente tem que se misturar com as pessoas que são pecadoras, que a gente tem que entrar, tem que penetrar, tem que ser sal da terra, luz do mundo. Eu não consigo entender muito bem, muitas vezes, quando você fala que não pode estar participando disso ou daquilo. A gente tem que participar ou não tem que participar? A gente tem que amar o mundo ou não tem que amar o mundo? Eu respondo dizendo o seguinte, que nós temos que amar o mundo e a gente tem que odiar o mundo. Como assim? Porque o mundo que a gente tem que odiar é o mundo do sistema pecaminoso, que rege toda e qualquer iniquidade que a gente vê por aí. Prática idolátrica, de iniquidade, tudo aquilo que a gente ouviu aqui e muito mais. É o sistema mundano. Só que existe um mundo que a gente tem que amar. Qual é o mundo que a gente tem que amar? As pessoas. A gente tem que ter compaixão por elas. A gente tem que amar elas. Porque você acha que o mundo que Deus amou foi o sistema pecaminoso? Foi toda essa ordem que tem de coisas deturpadas? Não, o que Deus amou foram as pessoas. Deus amou as pessoas. Por que a gente tem que deixar isso claro? Porque, irmãos, Deus não quer dividir a gente com ninguém. E com nada que afaste a gente dele. Ou a gente é dele, ou a gente não é dele. Ou Deus é o nosso Senhor, ou outras coisas são o nosso Senhor. Lembre-se do que disse Josué. Vocês podem seguir a quem que vocês quiserem. A Baal, Astarote, aos postes ídolos. Vocês podem ir atrás do que vocês quiserem, dos deuses pagãos, deuses feitos por mãos humanas, barro, pedra, metal precioso. Vocês podem, vocês façam o que vocês quiserem. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque Deus é um Deus zeloso, que tem ciúmes de todos nós. Ciúmes. Ele não empresta a gente para ninguém. Ele quer a gente só para Ele. E a nossa devoção ele tem que ser singular. E o que isso significa? Eu fecho aqui. Jesus Cristo é o Senhor. O único Senhor e ponto final. Ah, mas Ele não é um Senhor no meio de outros senhores? A palavra de Deus não é uma verdade no meio de outras verdades? Não. A palavra de Deus é a verdade. Um belo dia eu conversava com uma pessoa a respeito dessa questão. Ela está afastada da igreja, desviada, desigrejada, e ela falava exatamente sobre essa questão comigo. Não, porque eu vejo que nós somos muito hipócritas. Como assim hipócritas? Não, porque a gente julga os homossexuais, a gente julga os espíritas, a gente julga os budistas, a gente julga? Como assim? Não, porque a gente não se relaciona com eles, não, porque a gente não faz isso com eles, não, porque a gente não está junto deles, a gente não se mistura com eles, a gente está sempre repelindo, a gente não atrai, a gente sabe, fica sempre com preconceito. Olha só, nós somos, como cristãos, temos que ser completamente contra qualquer tipo de violência, qualquer tipo de agressão física, moral, seja qual for. A gente não pode destratar ninguém, desrespeitar ninguém, maltratar ninguém. Está totalmente errado se fizer isso. Está errado, biblicamente está errado.
Se a Bíblia diz que a gente tem que amar o nosso inimigo, que dirá pessoas que não nos fazem nada, só pensam diferente da gente. A gente não tem que maltratá-las. Porém, isso não significa que nós vamos deixar de falar a verdade para elas. Ah, mas essa é a nossa verdade, eles têm a verdade. Não, não. A verdade é uma só. Diante da verdade, todo o restante é mentira. Ou a gente crê de forma absoluta e singular, ou a gente não crê, gente. Eu perguntei para ela, você acha que a palavra de Deus é alguma coisa que a gente pode colocar em comparação, no mesmo patamar de qualquer outra verdade, qualquer outro escrito, qualquer outro livro? Se você crê nisso, então você não é cristã. Nunca foi. Se você acha que Cristo pode ser comparado com Maomé, com Confúcio, com Buda, com Mao Tse Tung, qualquer outra, ou com Buda, se você acha que pode ser comparado, então você nunca foi cristã, porque o cristão, o servo de Jesus, só crê que Cristo é Deus e ponto final. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Diante da verdade que é ele, tudo o resto é mentira. E diante do caminho que é ele, tudo o resto é atalho. Diante da vida que é ele, tudo o restante é morte. Ele é o único, singular, absoluto. É isso que Paulo está dizendo. Quando a gente estabelece quem é que manda, quem é o nosso dono, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Deus, toda a idolatria cai por terra. A gente sabe para onde a gente vai, aonde a gente se assenta, aonde a gente não se assenta. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Que nessa noite o Senhor possa ter falado com você, como tem falado comigo, a partir dessa palavra, e que você possa ter recebido essa mensagem a respeito dos limites da liberdade cristã. A gente tem liberdade? Tem, mas toda liberdade tem limites. Amém, irmãos? Que a gente possa ir para casa hoje levando na bagagem, no nosso coração, na nossa mente, na nossa prática, tudo aquilo que o Senhor ministrou a todos nós. Oremos.